Carismatic. Olá a todos. Saudações calorosas a todos vocês. Estamos muito felizes em voltar com mais um episódio. Na Carismatic, trabalhamos incansavelmente, dia e noite, para criar conteúdos que sejam realmente úteis para si. Mais de 50 pessoas contribuem com cuidado e precisão em nossa rede de canais para que tenha a melhor experiência possível. Se está a gostar deste conteúdo, por favor partilhe o vídeo com outras pessoas. Esse pequeno gesto ajuda o programa a alcançar mais pessoas e dar-nos a energia para continuar ainda melhores e mais fortes. Vamos começar. Vamos com tudo. Ok, hoje vamos mergulhar numa ideia que, pronto, está por todo lado. A de que são precisos 21 dias para mudar a sua vida. Vemos isto no TikTok, no Instagram, em todo o lado, mas raramente alguém explica de onde vem ou o porquê. Fica a parecer só mais uma frase motivacional vaga, não é? E é precisamente essa falta de base que leva a maioria das pessoas a ser cética. E com razão, aliás. Claro. Sem uma lógica por trás, a ideia soa arbitrária. E quando se tenta aplicar algo tão vago, o mais provável é falhar. E isso cria um ciclo de desilusão. Exatamente. E o material que analisamos descreve um ciclo de fracasso que é dolorosamente familiar. Começa no dia 1 com aquela euforia total, motivação no máximo. A pessoa sente que pode conquistar o mundo. Isso. No dia 2 a energia ainda está lá. Mas depois chega ao dia 3 e a resistência começa a aparecer. As primeiras dificuldades. Ao quarto dia, os velhos hábitos exercem aquilo a que a fonte chama uma força gravitacional. É uma metáfora excelente, por acaso. É ótima. Puxam-nos de volta para o que é familiar. E no quinto dia, acontece a falha. Falha-se uma vez e o pensamento é logo: não faz mal, amanhã compenso. Só que esse amanhã raramente chega, não é? Pois. Uma semana depois estamos de volta à estaca zero. Frustrados, zangados, desapontados. E aí vêm as perguntas. Porquê é que eu não consigo ser consistente? Porquê é que desisto sempre de tudo? E essa pergunta é a armadilha. A perspectiva que os nossos materiais apresentam é que estamos a fazer a pergunta errada. Não é uma falha de consistência, não é uma falha moral. Então é o quê? É biologia, é um mecanismo. A luta não é contra a preguiça, é contra um sistema de segurança do nosso cérebro. O problema não é falta de disciplina, é falta de estratégia. E é aqui que a história fica mesmo interessante. A origem desta regra dos 21 dias não vem de um guru de autoajuda. Não. Tudo começou nos anos 50 com um médico chamado Dr. Maxwell Maltz. E a parte mais surpreendente é que ele era cirurgião plástico. Uma origem completamente inesperada, o que, na minha opinião, lhe dá uma credibilidade diferente. Não nasceu como uma teoria, mas como uma observação clínica, prática. Exatamente. O Dr. Maltz começou a reparar num padrão muito consistente nos seus pacientes, quer fosse depois de uma cirurgia ao nariz ou, num caso mais extremo, uma amputação. Ele notou que os pacientes demoravam, em média, umas 3 semanas, ou seja, 21 dias, para se habituarem à nova aparência, à sua nova realidade física. Era o tempo que o cérebro parecia levar para atualizar a sua imagem interna. Se ligarmos isto ao que sabemos hoje, a observação do Maltz foi uma das primeiras pistas práticas do que chamamos neuroplasticidade. Foi uma antevisão, então. Exatamente, uma antevisão acidental. O que a neurociência nos diz hoje é que o cérebro não é estático. Pelo contrário, durante esses primeiros dias de uma nova atividade, o cérebro está, na verdade, a lutar ativamente contra ela. A lutar contra. Mas porquê? Porque percebe a mudança como uma ameaça. O cérebro evoluiu para ser eficiente e seguro, e o que é familiar é seguro. Um novo hábito é desconhecido, exige mais energia, é visto como um risco. Então o cérebro ativa mecanismos de resistência para nos empurrar de volta para o que já conhece. Não é fraqueza pessoal, é um mecanismo de sobrevivência. Ok, então a chave é sobreviver a essa fase de resistência. Se o cérebro está programado para lutar contra o novo, as regras que a fonte apresenta são uma espécie de manual de instruções para dar a volta a isso. Precisamente. A primeira regra, por exemplo, é um golpe de mestre contra esse alarme de ameaça do cérebro. Começar com vitórias pequenas. O que vai diretamente contra o impulso moderno do tudo ou nada, não é? A ideia de que a mudança tem de ser radical para contar. Completamente. O material critica duramente essa abordagem. Acordar um dia e decidir que se vai treinar como um atleta e comer como um nutricionista. É uma receita para o desastre. Claro. A sugestão é muito mais humilde.
Quer acordar mais cedo? Não salte para as 5 da manhã. Comece por acordar 15 minutos mais cedo. Quer fazer exercício? Não comece com 2 horas. Comece com 10 minutos. Quer comer melhor? Remova só um item processado. Só um. A ciência por trás disto é fascinante. Mudanças drásticas ativam a amígdala, o centro de medo do cérebro, que grita perigo. Mas mudanças pequenas, quase imperceptíveis, voam abaixo do radar deste sistema. Não são vistas como uma ameaça. Exato. E, ao mesmo tempo, cada pequena vitória liberta uma pequena dose de dopamina. Estamos, na prática, a treinar o cérebro a associar um novo hábito a uma sensação positiva, em vez de stress. E para que essa pequena mudança funcione, o cérebro precisa de um mapa. É aí que entra a segunda regra: definir o objetivo com precisão cirúrgica. Porque a ambiguidade é a inimiga da execução. Não há dúvida. Exato. Um ponto central é que a maioria das pessoas falha porque os seus objetivos são, na verdade, só desejos. Quero ser mais saudável. Quero ler mais. São ideias vagas. O cérebro não sabe o que fazer com isso. Pois. O material contrasta esses desejos com objetivos específicos. Por exemplo, nos próximos 21 dias vou beber apenas água e fazer 20 minutos de exercício todos os dias de semana, assim que chegar a casa. Ou, nos próximos 21 dias, vou ler 10 páginas de um livro todas as noites às 21 horas. O interessante nessa rigidez é que ela reduz a carga cognitiva. Um cérebro que tem de decidir o quê, quando e como fazer todos os dias, esgota a força de vontade. Um plano ultra específico remove a necessidade de decidir. A decisão já foi tomada. A única coisa que resta é executar. Torna-se mensurável. Ou se fez ou não se fez. Lá está. Não há espaço para interpretações. Obrigado por continuar connosco até aqui. Se isto foi útil para si, envie agora mesmo para uma pessoa um único compartilhamento realmente motiva a nossa equipa. Ok? Então temos vitórias pequenas e um plano específico. Mas o mundo à volta não para. O que nos leva à terceira regra: eliminar os fatores de distração. A lógica é simples. É impossível construir um novo hábito enquanto se está afogado nos antigos gatilhos. É como tentar cultivar uma orquídea no meio de um campo de ervas daninhas. A orquídea não tem hipótese no início. Os velhos hábitos têm raízes muito mais profundas. Boa analogia. E os exemplos são muito práticos. A simples vibração do telemóvel que de repente se transforma em 45 minutos de scrolling. Quem nunca? Exato. Um convite de última hora que quebra o ciclo de ir ao ginásio. A sugestão é tratar estes 21 dias como uma missão, quase como um retiro pessoal. Desligar notificações, limitar redes sociais e, talvez a parte mais difícil, evitar temporariamente pessoas e ambientes que nos puxam para trás. E é crucial sublinhar que esta fase de isolamento estratégico não é para sempre. É uma medida de proteção temporária. É como pôr uma planta jovem numa estufa. É preciso protegê-la até que os novos caminhos neuronais se solidifiquem. Quando o novo hábito se tornar mais automático, o risco de recaída diminui muito. Faz todo o sentido. A quarta regra, admito, pode soar um bocado a clichê à primeira vista, mas a base neurológica é sólida. Usar a gratidão para reiniciar o cérebro. O problema é que desistimos, porque nos focamos no que ainda não alcançamos. Ainda não perdi peso suficiente. Ainda não sou bom nisto. Esse tipo de pensamento é veneno para a motivação, porque focar na lacuna ativa circuitos de stress e ansiedade. Estamos a dizer ao nosso cérebro que o esforço não compensa. Precisamente, e a prática sugerida é incrivelmente simples. Todas as manhãs, escrever 3 coisas pelas quais se sente gratidão. Podem ser coisas mínimas. O conforto da cama, o café. Não importa. O ato em si é que conta. Isto levanta uma questão importante. Será que o nosso estado emocional pode ser uma ferramenta estratégica? E a resposta é que sim. A prática da gratidão do ponto de vista neurológico muda o nosso estado químico. Reduz o cortisol, o hormônio do stress, e promove a libertação de dopamina e serotonina. Basicamente, torna o processo de ser disciplinado quimicamente mais fácil. Deixa de ser um sacrifício. E passa a ser uma oportunidade. E isso leva-nos à quinta e última regra, que é talvez a mais poderosa a um nível emocional.
Lembrar-se para quem se está a fazer isto. A ideia é que a motivação se esgota quando é só sobre nós. Sim, quando é puramente egoísta. Mas quando a ligamos a algo ou alguém para além de nós, torna-se muito mais forte. Introduz um elemento de responsabilidade externa, mesmo que seja autoimposta. De repente, não se trata apenas do nosso sucesso ou fracasso. Exato. Se o material diz que há sempre alguém a observar. Pode ser um irmão mais novo, um amigo, pode ser a nossa versão mais jovem que sonhava ser quem estamos a tentar tornar-nos. Ou a nossa versão futura. A ideia é que, ao desistir, não estamos só a falhar a nós mesmos. Estamos a desiludir quem precisa do nosso exemplo. A frase-chave é "sê a prova". É uma mudança de foco do benefício pessoal para o impacto que as nossas ações podem ter. E do ponto de vista da psicologia social, o compromisso com o ideal maior é um dos motivadores mais fortes que existem. Transforma um objetivo numa missão. Então, o que significa tudo isto? Recapitulando, a regra dos 21 dias não é um truque de magia, é uma janela de oportunidade neurológica, um período em que o cérebro está a recalibrar-se. E estas 5 regras, começar pequeno, ser específico, eliminar distrações, praticar a gratidão e encontrar um propósito, são uma estratégia para trabalhar com a nossa biologia em vez de lutar contra ela. E o material termina com uma chamada à ação muito direta e, de certa forma, brutalmente honesta. Sim. Ouvir isto, entender os conceitos, é uma coisa. Sentir uma faísca de inspiração é fácil. Mas a realidade é que a maioria das pessoas que ouve isto vai acenar com a cabeça e depois não vai fazer absolutamente nada. O conhecimento é inerte até ser aplicado. E é por isso que é lançado um desafio. Um desafio para quem não quer fazer parte dessa maioria. É simples. Escolher um único hábito. Só um. Comprometer-se a executá-lo durante os próximos 21 dias, sem desculpas. E, um passo crucial, escrevê-lo. Pô-lo nas notas do telemóvel, num post-it, onde for visível. O ato de escrever torna-o real. Transforma uma intenção num contrato. E para deixar uma última reflexão, podemos inverter a questão. O material foca-se em como podemos instalar novos hábitos em 21 dias. Mas isso leva-nos a pensar no processo inverso, que hábitos, crenças ou padrões de pensamento negativos foram instalados no nosso cérebro ao longo de anos e anos de repetição inconsciente. Se a mudança consciente leva 21 dias de esforço, quanto tempo e que tipo de trabalho serão necessários para desaprender os caminhos que já nem nos lembramos de ter construído? Obrigado por estar connosco até ao final. Se este episódio o ajudou, curta, deixe um comentário curto e partilhe com alguém que possa gostar. Cada partilha ajuda mais pessoas a encontrar-nos. E não se esqueça de continuar inscrito na Charismatic, o melhor ainda está por vir. Vemo-nos no próximo episódio. Continue Charismatic. Charismatic.